Bien, entonces damos la bienvenida a Wagner y vamos a dar por iniciado nuestro entrenamiento. Também, é uma pergunta, Juan, porque pode mirar minha pantalla ou não? Sí, sí la puedo ver. Também todos podem mirar minha pantalla? Eu creio que sim. Também, vamos adelante então. Graças a todos por participar do webinar. Me chamo Wagner Romano. Vamos falar um pouquinho sobre medição 3D e mais alguns conceitos. Eu creio que como não temos muitas pessoas hoje na sala, se há alguma pergunta pode pôr em chat. E Juan pode interromper a vezes se quer, senão as perguntas podem fazer no final também. Eu vou falar sobre medição 3D e, muito importante, o equipo que nós vamos a solução é esse que vamos usar hoje, está bem? É um equipo Mento 3D IQ. Eu vou mostrar todas as medições, os conceitos de medição 3D, como se faz a medição. Claro, vocês vão mirar tudo na pantalla, está bem? E vamos trabalhar com esse equipo durante a apresentação de hoje. Um momento, então. Wagner. Sí, yo voy a empezar nuevamente porque Sí, yo por creo favor. que cayó la conexión. Correcto. Yo creo que cayó la conexión. Sí, está bien. Vamos a empezar. La agenda todos compreenderam. Vamos para a parte de os conceitos básicos, entonces. Um momento, por favor. Listo. En los conceptos básicos, yo voy a repetir lo que estaba hablando. La primera parte que yo considero muy importante es la parte de POD. POD, o sea, la probabilidad de detección. Entonces, es importante comprender que cuando empezamos a hacer la inspección, es importante tener un sistema, un método con una probabilidad de detección muy alta.
Por isso, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico que mostra exatamente os métodos. Pode ser um método, uma técnica, um sistema. O importante é que eu tenha uma probabilidade de detecção. Para uma faixa de 5 milímetros, por exemplo, é importante verificar qual a probabilidade de detecção. Por exemplo, para método A, eu tenho método C, eu tenho 10% de probabilidade de detecção. Para método B, eu tenho 20%. Para método A, eu tenho 70% de probabilidade de detecção. Então é importante, mira, quando eu começo a fazer a inspeção, eu estou usando um equipo, uma solução, uma ponteira, um tip que está com uma probabilidade de detecção boa ou não. Se não está, eu necessito verificar o que passa, o que eu posso fazer para melhorar, está bem? E é a primeira parte muito importante. Quando começamos a fazer a inspeção, pensar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é detectar. Eu tenho um sistema que tem um POD adequado para esta inspeção, é muito importante. Depois que encontramos a faixa, necessitamos evaluar. Então, são dois conceitos muito importantes. Eu vou falar 2 vezes, na verdade. Eu vou falar agora e depois novamente, porque é muito importante compreender. Precisão. Às vezes eu hago treinamentos presenciais e pergunto, mira, precisão. Compreende o que é precisão ou não? E as pessoas, eu percebo que não compreendem muito bem. Precisão é, se eu hago uma avaliação, eu vou ter um resultado. Se há 50 inspetores, por exemplo, quiserem a mesma avaliação, vão ter o mesmo resultado. Se não tiverem o mesmo resultado, eu não tenho precisão. E eu não estou falando se está correto ou errado. O mais importante, se é igual. Então, mirando acá, é possível verificar. Mira, acá eu tenho exatamente o mesmo resultado, não exatamente, mas muito cerca de todos os resultados. Então, eu tenho precisão. E eu não estou falando, mira, está correto em amarillo. Acá, então, eu tenho um sistema com precisão. Agora, quando eu falo de exatitude, eu não estou falando exatamente sobre precisão, mas é importante saber se a medição está correta. Então, se está correta a medição, é exata. E se todas as medições estão muito cerca, é precisa. Então, é importante quando falamos sobre a parte de avaliação, se nós temos um sistema preciso e também um sistema exato. Então, começamos a falar sobre o processo de inspeção, principalmente em equipos rotativos, também vamos falar um pouquinho sobre estáticos, mas acá especificamente sobre rotativos. Basicamente temos 2 tipos de inspeção, uma programada e uma não programada. A primeira parte da inspeção, que todos sabem, é a detecção. Então, durante a detecção, novamente, temos que ter um sistema com um POD muito alto, muito grande. Para isso, necessitamos de um sistema com luminosidade e mais uma coisa agora. O inspetor necessita conhecer muito bem a geometria da peça que está inspecionando. Se não conhece a geometria, não é como saber aonde estão as faixas, que tipo de faixas que está procurando, como ultrassonido, como radiotex. Tem que conhecer a geometria para saber o que está procurando. Quando encontra a faixa, tem a parte de avaliação. Quando falamos sobre rotativos, sobre motores, turbinas, nós percebemos que hoje é onde as empresas estão perdendo mais dinheiro por uma avaliação errônea, rechaçando e reduzindo o número de ciclos, do tempo, ou até mesmo aumentando o tempo de inspeção. Por quê? Porque não tem ferramentas precisas e exatas. Então, quando fazem a avaliação, muitas vezes há uma faixa e não tem como evaluar de maneira correta. Porque não tem como evaluar de maneira correta, fazem um mantenimento, reduzem o tempo até a próxima inspeção. A vezes, até param uma parte da planta para fazer um mantenimento. E por quê? Porque todos os inspetores, quando se quedam em dúvida, o que fazem? Rechazam, não há dúvida, está bem? Um inspetor em dúvida sempre rechaça o equipo e para a planta ou faz alguma coisa como essa. Então é importante compreender esse processo. Detecção e avaliação, se não tem uma ferramenta precisa e exata, rechaçam a faixa que não deveria rechaçar. E quando rechaça uma faixa que não deveria rechaçar, está perdendo dinheiro para a empresa. E isso é extremamente importante. E também
as etapas que eu considero muito importantes durante o processo de inspeção. A primeira, como eu falei, a detecção. Durante a detecção, garantizar que vamos ter POD adequado, uma probabilidade de detecção adequada. Para isso, necessitamos de um equipo com luminosidade, resolução também. Nós trabalhamos com Mentor IQ, que é um equipo HD, então a resolução é fantástica. O ângulo de visualização. Mira, há muitas soluções que estão hoje disponíveis no mercado. O que passa é que quando encontram uma faixa, tem que fazer o quê? Tem que cambiar a ponta. Cambia a ponta por quê? Porque se é a inspeção usando uma ponta de medição que geralmente é estéreo, o ângulo de visualização das pontas estéreo é de 60 a vezes até 80 graus. Não é suficiente para garantizar uma probabilidade de detecção. Então, como trabalham os equipos? Trabalham com pontas de visualização que tem 120 graus. Quando encontram a faixa, cambiam a ponta para uma ponta de medição que tem somente 60, 70 graus. E, então, o que passa é que está perdendo tempo, aumentando o tempo de inspeção. Então, está perdendo dinheiro para a sua empresa e mira, há como ser melhor, está bem? A articulação também tem que ter um equipo com uma articulação adequada. Se há que fazer, por exemplo, uma inspeção em uma câmara de combustão, muitas vezes se faz a inspeção na câmara de combustão por a turbina. Então, tem que articular a sonda de maneira a poder visualizar a região de interesse. Quando encontrou a faixa, novamente, evaluação. Tem que ter precisão e exatitude. E agora é muito importante que eu vou fazer um exemplo acá, para começarmos a trabalhar. Quando eu falo de precisão e exatitude, uma imagem como essa, por exemplo, vamos a ver. Eu tenho que medir, por exemplo, a distância entre os dois pontos. Eu tenho um desnível, eu tenho uma turbina de uma de generação de energia, provavelmente uma heavy duty, e eu tenho um desnível entre dois planos e quero saber exatamente qual é o desnível. Normalmente, os inspetores, quando falam, mira, tem que fazer uma medição, a primeira coisa que medem é longitude. Acá, por exemplo, vamos medir a longitude e mira, se eu fizer a medição, Juan, Francisco, Héctor, Humberto, Irving, qualquer um que fizer a medição, provavelmente vai medir valores diferentes também. Por quê? Porque não há exatamente como saber aonde posicionar os cursores de maneira correta. Então, por exemplo, eu estou medindo 2 milímetros, mas mira, está correto ou não está? Não é possível saber se está correto ou não. Por que não é possível saber? Porque só há uma maneira de saber se está correto ou não. É quando nós fazemos o que eu vou fazer agora. Quando nós giramos a imagem, está bem? Quando eu giro a imagem, eu posso verificar exatamente a posição dos cursores. Então, acá, por exemplo, é possível verificar que os cursores não estão posicionados de maneira correta para a medição que eu fiz agora. Estão posicionados de maneira incorreta, ou seja, eu estou medindo a hipotenusa e me gostaria de medir a distância de altura, ou seja, um cateto de um triângulo retângulo, provavelmente. Como eu hago isso de maneira correta? Eu vou falar durante todo o treinamento sobre isso, mas eu vou fazer um exemplo acá para vocês. Eu poderia, por exemplo, poner um plano nessa região, está bem? Com três pontos, eu tenho um plano. E agora sim que eu tenho um plano, eu posso pôr outro ponto na região onde eu quero verificar a distância. Eu estava medindo 2 milímetros, na verdade, agora eu estou medindo 0,67. Ela pergunta, está correta a medição? A resposta é sempre a mesma. Não há como saber se está correto ou não, porque a única maneira de saber se está correta é girando a imagem assim. Agora sim, é possível saber que está perfeitamente correta. E mira, eu não estou falando de 10, 20, 30 ou 40% de erro. Às vezes há erros de 100, 200, 300% de erro. E o que passa é que se rechaça uma indicação que não deveria ser rechaçada. Então, por isso é muito importante compreender os conceitos de precisão e exatitude. Acá, por exemplo, com o sistema que eu estava usando, como esse, quando eu hago a medição usando longitude, não há precisão, tampouco exatitude. Por quê?
porque os valores estão totalmente errados, ¿está bien? Então é importante compreender precisão e exatitud, só é possível com a visualização 3D. É importante, há soluções que têm visualização 3D, mas não têm a possibilidade de trabalhar com um ângulo de visualização de 105 graus sem ter que cambiar as pontas. Mas uma coisa importante, há muitas soluções que falam, mira, nós temos medição 3D, sempre que se mede em 3Rs, a medição é 3D. Pero a veces se mede longitud, profundidad, por ejemplo, y ancho, por ejemplo, es una medición 3D, sí es 3D. Pero la visualización no es 3D. Si no tener la capacidad de girar la imagen, no es una medición 3D. Aliás, é medição 3D, pero não é uma visualização 3D. Então, não vai ter precisão, tampouco exatitud, vai rechazar coisas que não deveria rechazar. Também, a outra parte importante é a parte de reporte e também de mantenimento. Eu vou falar basicamente hoje sobre a parte de detecção e avaliação. Então, acá estão os conceitos de exatitud e precisão, conforme eu falei. Exatitud é exatamente se temos uma média entre todas as medições que temos, a distância entre a média e o valor de referência, que chamamos de exatitud. Precisão está diretamente ligado com o desvio padrão, ou seja, a abertura da distribuição, que geralmente é uma distribuição normal. Então, quando falamos sobre inspeção visual, inspeção boroscópica, hoje nós temos muitos equipos, muitas turbinas, motores, que os fabricantes, há uma preocupação muito grande para quê? Para ter portes de inspeção, vários portes, muito mais hoje do que nos equipos antigos. Por que isso? Para manter os equipos trabalhando o máximo de tempo possível, reduzir o tempo de downtime também. Quanto menor o tempo de downtime, melhor para as plantas, se economiza dinheiro, os custos também. Pero de nada adianta ter os motores com vários portes se nós não hacemos as inspeções, as evaluações de maneira correta. Então é importante compreender, mira, eu tenho um equipo muito robusto, pero se eu não tiver a ferramenta para fazer a inspeção de maneira adequada, eu não vou estar usando o máximo do equipo que eu tenho para generar energia, enfim, os equipos rotativos, por exemplo. Quando você começa a fazer a inspeção, é importante conhecer muito bem a geometria de los equipos que nós estamos inspecionando. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre motores, sobre turbina, a parte mais crítica generalmente é a parte de high pressure compressor, o compressor de alta pressão, onde generalmente há mais problemas e que temos que nos preocupar muito. Então, tem que compreender exatamente quais são os critérios de aceitação para uma região do motor. Quando eu estou falando de los blades, por exemplo, dependendo da região onde há uma faixa, não é permitido ter faixa, se rechaza, mas nem sempre. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma medição de missing tip material, acá, por exemplo, alguma coisa assim, eu tenho que ter uma ferramenta precisa, exata, e tenho que conhecer exatamente a geometria da peça para saber, mira, qual a melhor posição para fazer essa medição. Se eu tenho um nick, um dente, por exemplo, qual a melhor medição para evaluar um nick, para evaluar uma indicação como essa que eu estou mostrando acá com o mouse? Não sei se está claro, eu vou tentar usar uma ferramenta acá, um momento, por favor. Vamos ver se vai dar bem ou não, se não vou ter problemas com a ferramenta. Está bem, se eu tenho uma indicação como esta, por exemplo, ou como esta, qual a melhor medição para evaluar esse tipo de indicação? Então, há vários, há longitude, há punchline, enfim, há muitas, e é importante conhecer exatamente qual a melhor ferramenta para evaluar esse tipo de indicação. Eu vou explicar exatamente isso durante o treinamento. Outra coisa muito importante, o tempo de treinamento dos inspetores. Com os equipos que há disponíveis hoje, com as soluções que estão disponíveis hoje no mercado, necessita de inspetores muito bem treinados. Por quê? Porque têm que conhecer muito bem a geometria, têm que estar muito habituados com as indicações. Quando miraram a indicação, mira, uma coisa quando eu pergunto para você, mira, por exemplo, há uma pessoa caminhando por uma calle, tem quanto? 1,80 m ou tem 5 metros? Você vai falar, mira, 5 metros é impossível ter. Mas quando estamos fazendo a inspeção, se há uma indicação, se eu falar, mira, tem 2
milímetros o tiene 5 milímetros. Si no conoce muy bien la pieza que está inspeccionando, entre 2 y 5 milímetros, mira, nosotros no pensamos en 2 y 5 milímetros. Entonces, si hay una diferencia entre 2 y 5 milímetros, es más que 100% de diferencia. Pero cuando estamos mirando en la pantalla del boroscopio, si no conocemos muy bien, no hay como saber si estoy midiendo 5, está muy errado con una persona de 5 metros. Então, por isso, se tiver uma solução melhor, com mais precisão e exatitude, vai se quedar melhor, vai reduzir os custos de sua empresa, está bem? E solamente podemos fazer isso quando temos soluções com visualização 3D. Então, aqui está. Quando se habla sobre redução de los custos, redução do tempo de paro de las plantas, del equipo, si no tiene un equipo, una solución que permite reducir el tiempo de inspección, no hay como reducir el tiempo de paro también de las plantas. Reducir el tiempo de inspección, claro, cuando tiene una solución mejor, es claro que sí. Reducir el mantenimiento innecesario también, como yo hablé anteriormente, si hay una indicación que usted si quiere en duda, no hay como tener certeza si es 2 o 5, 2 o 3, por ejemplo, va a rechazar. Todos os inspetores, eu conheço mais de 200, 300 inspetores, eu pergunto e sempre é a mesma. Eu rechazo, se me querem dúvida, chamo outra pessoa, em cambio de equipo, hago alguma coisa. Todo o que eu falei até agora vai aumentar o tempo de inspeção. Em último caso, eu rechazo. Não vou aprovar uma coisa se eu tenho dúvidas, está bem? Por isso, redução da tomada, da dificuldade na toma de decisão. Quando temos uma solução adequada, não vai ter tanta dura para tomar a decisão. Então, atualmente, as empresas perdem dinheiro não por a evolução errônea, liberando os motores com problemas, sino por rechazar ou reduzir o número de ciclos, o tempo de trabalho, o tempo de inspeção entre as paradas, enfim, coisas como essa. Vamos adelante. Com os conceitos ópticos. Então, sobre os conceitos ópticos, o primeiro conceito muito importante quando falamos sobre inspeção visual porque em inspeção visual com o boroscópio temos que cambiar os tips, as pontas do boroscópio e tem que compreender que a vezes temos uma imagem que se queda fora de foco, por exemplo, e a vezes as pessoas me chamam, mira Wagner, o equipo está com problema, não está com foco adequado, claro que não, porque não está usando uma ponteira adequada. Então a primeira característica das pontas das lentes é deep of field, ou seja, o rango onde nós temos a imagem focalizada. Então, quando mirarem um tip, tem que verificar qual é o rango de tip, de 2 hasta 20, de 2 hasta 50 milímetros. Se eu tenho um tip de 10 hasta 100 milímetros, por exemplo, eu não posso pôr a 2 milímetros, que a imagem vai se quedar fora de foco. A outra coisa é o field of view, ou seja, a abertura, o campo de visualização que eu estou trabalhando. Conforme eu falei, se eu quero ter uma probabilidade de detecção alta, eu necessito de um campo de visualização grande, largo. Então, o que passa é que há vários equipos também que trabalham somente com 60 a 80 graus de campo de visualização com as pontas de medição. Mira, se você tem um equipo com 60 hasta 90 graus de abertura, não há como fazer a inspeção. Tem que usar uma ponta com um campo de visualização de mínimo 105, 110 graus para ter uma probabilidade de detecção adequada. Quando encontrar a faixa, vai ter que sacar a sonda, cambiar o tip e pôr de novo. Isso estamos aumentando o tempo de inspeção e não é bueno. Se eu tenho, por exemplo, uma característica de uma ponta de 40 graus, por exemplo, de campo de visualização, claro, vamos ter uma imagem com uma magnificação maior, vamos ampliar a imagem. Então, é um recurso que podemos usar quando, mira, eu estou com a sonda a uma distância de la faixa, de onde eu quero fazer a inspeção, mas não está bem, não está bem. Eu necessito ampliar a imagem. Há sempre a possibilidade de usar um zoom digital, pero há uma distorção muitas vezes quando se trabalha com zoom digital. Então, é possível também cambiar a ponteira, ampliar a lente. Sempre que trabalhamos com uma lente com um campo de visualização menor, vamos ampliar a imagem e a pantalla do equipo. Com um campo de visualização maior, vamos reduzir a imagem e a pantalla do equipo
Por que isso? Exatamente por isso. Mira, acá é como se eu tivesse a pantalla com essa abertura, por exemplo, a pantalla acá com 80 graus, claro, a faixa vai se quedar menor na pantalla porque a pantalla é maior. Pero quando eu tenho 50 graus, é como se eu tivesse a pantalla com essa longitud, então eu vou ter a faixa maior na pantalla porque a pantalla é menor, está bem? Então é importante compreender isso também. Eu vou ir rápido porque não é muito tempo. Então vamos começar a falar sobre as técnicas de medição. A primeira técnica que eu vou falar é a técnica estéreo. Eu poderia começar falando sobre a técnica mais antiga que há, que é a técnica de comparação, mas me gusta começar com a técnica estéreo, porque depois comparamos com a outra técnica. Então, quando falamos sobre a técnica estéreo, claro, é uma técnica muito usada. Eu creio que é a técnica mais usada hoje, talvez. Qual a grande desvantagem da técnica estéreo? A primeira é que tem que dividir a pantalla em dois. Quando dividimos a pantalla em dois, a primeira coisa que hacemos é que a resolução se queda por la metade. Por que a resolução se queda por la metade? Eu vou tentar explicar acá. Exatamente por isso. Por exemplo, se eu tenho uma pantalla assim, por exemplo, com uma imagem só, imagina, por exemplo, que eu já tenho 1000 pixels na pantalla. Então, eu vou ter uma resolução de 1000 pixels. Se eu tiver, por exemplo, uma imagem assim, eu vou ter 1000 pixels nessa imagem, está bem? O que passa é que quando eu divido a pantalla em dois, eu vou ter a imagem somente assim. E agora eu não tenho mais 2000 pixels sobre a imagem. Eu vou ter a mesma imagem, exatamente igual, em los dois lados da pantalla. Então, eu vou ter agora somente 500 pixels em cada imagem. Então, por isso, a desvantagem da técnica estéreo, a primeira, a redução da resolução. Então, vamos ter somente metade da resolução. Mas, mira, essa não é a maior desvantagem da técnica estéreo. Eu creio que a maior desvantagem da técnica estéreo é que não é possível girar a imagem. A técnica estéreo convencional, como há hoje disponível, não é possível fazer isso. Não há como girar a imagem, não há como garantizar que vamos pôr os cursores em los pontos corretos. Não há como garantizar que quando fizermos a medição vamos ter precisão e exatitude. Então é importante compreender a técnica estéreo é uma técnica boa, sim, claro, é boa, hasta enquanto nós não teníamos a opção de outras tecnologias mais modernas como temos hoje. Então, a zona não necessita estar totalmente perpendicular à região onde estamos fazendo a medição. Pero mira, se não é como girar a imagem, não há precisão nessa atitude. Eu costumo falar que é como uma aposta, não é uma medição. A medição estéreo, então, a medição deve ser completamente visível em los dois lados da pantalla. Claro, a ponta deve estar o mais cerca possível de onde estamos fazendo a medição para ter uma imagem maior na pantalla também. E uma coisa importante, quando falamos sobre a medição estéreo, porque temos a pantalla dividida em dois, eu vou explicar exatamente como funciona a medição estéreo, mas a superfície não pode se quedar muito homogênea, porque senão não há como distinguir os pontos entre as duas pantalhas. Então, como funciona a medição estéreo? Exatamente como nossos olhos, assim. Temos uma lente que divide a imagem em dois, está bem? Então vamos ter duas imagens na pantalla, porque a lente há um prisma cá, na ponta estéreo, que divide a imagem em dois, então genera duas imagens para a pantalla do equipo. Então vamos ter duas imagens exatamente igual, e dependendo da distância da ponta hasta o objeto, vamos ter uma distância em pixels entre os dois objetos, entre os pontos entre as duas pantallas. Porque temos essas distâncias em pixels, o equipo pode usar um algoritmo para fazer os cálculos e calcular a longitude, a profundidade, tudo o que necessita. Basicamente, fazemos mais ou menos assim. Exatamente a distância em pixels e tem como calcular exatamente qual a distância
que temos. Então, acá eu tenho um exemplo de uma imagem, por exemplo, onde fazemos uma medição. É importante quando usamos a medição estéreo convencional, há um valor que chamamos de índice, na verdade. Generalmente é de 0 até 5, quanto maior, melhor. O índice significa os pixels que identificamos para distinguir o ponto de uma imagem para outra. Então, se eu tenho um ponto acá, por exemplo, se eu tenho 4, significa que eu tenho 4 pixels em torno do ponto onde eu estou com o cursor, que garantizam que a posição está correta. Quanto maior, melhor. Pero sempre se tem um resultado, pero nunca se sabe se está correto. Por quê? Porque não é possível girar a imagem. Uma vez me perguntou uma pessoa, mira, você está falando que a medição estéreo nunca se sabe se está correta hasta hoje. Nós trabalhamos com a medição estéreo e está falando que está todo que hicimos hasta hoje está errado. Não, não é assim. A única coisa que se trabalha com a medição estéreo, não há como ter certeza que está correto. Se está errado ou não, não é possível saber, mas não garantizar que está correto, não é possível. A técnica de comparação é a técnica mais antiga que se usa, é um método muito simples. A grande desvantagem, na verdade, é que tem que estar com a sonda, com a lente totalmente perpendicular à região onde está sendo a medição. Se tiver, por exemplo, uma inclinação de 10 graus, pode ter um erro de mais de 30% ou 40% na medição. Então, é importante compreender quando usa comparação. Há aplicações para comparação? Claro que sim. Se há que fazer uma medição muito lejos da superfície, generalmente não há outra opção. Então, tem que tentar manter a sonda o mais perpendicular possível da região onde está sendo a medição. Pero mira, tem que ter um mindset que, mira, eu não posso girar a imagem, eu não estou fazendo a melhor medição. Eu não estou garantizando precisão, tampouco exatitude. Então, mira, se há como usar uma tecnologia que gira a imagem, melhor cambiar, porque está perdendo dinheiro para a sua empresa. Então, começamos a falar sobre as técnicas de medição que permitem girar a imagem. A técnica de medição que eu vou começar falando é sobre a tecnologia 3D estéreo. A tecnologia 3D estéreo usa exatamente as mesmas pontas que a tecnologia 3D, que a tecnologia estéreo, pero com a diferença que é 3D. Por que isso? Porque os equipos antigos não havia uma eletrônica embarcada em los equipos que permitisse uma velocidade de processamento de todos os dados, que permitisse generar uma nuvem de pontos para fazer o giro da imagem. Hoje, porque temos equipos com uma eletrônica muito potente, muito poderosa, embarcada em los equipos, é possível girar a imagem. Por quê? Porque se genera uma nuvem de pontos, que eu vou mostrar adelante para vocês, está bem? Pero, novamente, qual a vantagem da tecnologia 3D estéreo? Que se pode girar a imagem. Tecnologia de medição com visualização em nuvem de pontos 3D, ou seja, se gira a imagem. Como funciona a medição estéreo? Por que eu estou falando? Mais ou menos assim, está bem? Vamos lá. Eu vou levar uma imagem estéreo e mostrar para vocês como funciona. Eu tenho uma imagem estéreo acá, por exemplo. Então, eu tenho um shroud acá, um case, enfim, há vários nomes. E eu quero fazer uma medição exatamente da distância que eu tenho entre o case, shroud e o blade. Está bem? Generalmente, há várias maneiras de fazer a medição. Claro, usar longitude acá é a pior possível. Não há como fazer com longitude. Todavía hay inspectores que intentan hacer con longitud. Acá la mejor tecnología para hacerlo es la mejor técnica, la mejor medición es profundidad. ¿Está bien? Y yo voy a mostrar exactamente cómo hacer con profundidad. Yo voy a deletar acá y mostrar para ustedes. Para hacer con profundidad, yo voy a adicionar una medición. Un momento, por favor. Add measurement. Está bem, eu tive problemas com o compartilhamento da imagem junto com... Um momento, por favor. Deixa eu ver aqui. Solamente um momento, por favor. Às vezes, quando eu compartilho a imagem, eu tenho esse problema. O software tem um pequeno problema. Action Manager 3.
Vamos a ver ahora. Solamente mais um momentito. Agora sim. Então vamos começar novamente. Eu tenho aqui a imagem. Vamos ver. Eu creio que não era esta a imagem. Sim, agora sim. Então eu tenho a imagem. Eu quero fazer a medição exatamente de la distância entre Shroud e o blade. Como hacemos a medição? Usamos a melhor medição a ser profundidade, conforme eu falei. Como eu hago a medição de profundidade? Eu vou pôr 3 pontos em Shroud, nessa região, está bem? Quando eu pôr 3 pontos, eu determinei um plano, e eu vou pôr o cursor exatamente acá, nessa região. E agora empieza, mira, se eu não tiver exatamente com esse ponto na região que me interessa, se há, por exemplo, alguma coisa cá que eu não estiver com o cursor exatamente na região que interessa, eu não vou estar fazendo a medição de maneira correta. Acá, por exemplo, eu estou fazendo uma medição de 1.59. Eu estou seguro que está correto porque já hice outras vezes. Pero como eu vou ter certeza que está correto? Mira, como eu sei que eu estou trabalhando com a medição estéreo? Porque há 2 pantalhas, está bem? A imagem está dividida em 2. Conforme eu cambio a posição acá, eu cambio acá também. Pero a diferença entre a tecnologia 3D estéreo e a tecnologia 3D convencional, qual é? Que com a tecnologia 3D estéreo eu posso girar a imagem. Mira, quando eu giro a imagem, eu posso garantizar que a medição está perfeitamente correta, que não há erro na medição. Se eu tenho uma medição acá, por exemplo, se eu tenho um critério de aceitação de 1 milímetro, estou medindo 1.60, eu tenho que rechazar, não há dúvida. Mas se eu tenho um critério de aceitação, por exemplo, de 1.80 ou 2 milímetros e estou fazendo a medição de 1.60, seguro que está aprovado. Não tenho que me quedar em dúvida, está bem? Por quê? Porque é possível mirar acá. E mais que isso, se, por exemplo, eu quero ter uma muito mais precisão, exatidão também, eu posso usar o zoom, que está um pouquinho arriba acá, nessa região. Eu vou tentar usar uma ferramenta novamente, um momento. Vamos a ver. Se não vou ter problemas. Mira, nessa região. Está bem? Eu tenho um zoom, uma ferramenta de zoom acá, que me permite ser mais preciso. Então, quando eu uso a ferramenta de zoom, eu posso pôr o cursor em ponto mais preciso. E uma coisa muito importante que nós temos nessa solução também, se eu pôr o cursor em uma região que não está correta, como acá, por exemplo, vamos abaixo. Acá, está bem? Eu vou cambiar o cursor acá. Um momento, por favor. Mira, eu estou tentando cambiar o cursor, mas não há um câmbio, porque o equipo mira, mapeia a superfície e sabe que não há material nessa região, então não vai fazer a medição de maneira errada. Mira cá novamente, eu vou fazer um zoom e vou cambiar a posição. Um momento. Agora sim. Eu estou medindo acá, claro, está errado, está bem? Eu estou cambiando a posição, liguei hasta acá, quando chega acá, mira, não há como cambiar mais o cursor. Então é importante que o equipo ajude a você a não ter erros muito básicos como esse, por exemplo. Então é importante compreender qual a diferença. Acá eu posso girar a imagem.
Si yo estoy trabajando con la medición 3D estéreo, se gira la imagen. Con la medición 3D convencional, no es posible hacer el giro de la imagen como nosotros podemos hacer acá. ¿Está bien? Otro ejemplo, yo podría, por ejemplo, intentar hacer la medición usando longitud. Pero mira, no es posible, porque yo puedo poner acá, por ejemplo, 1.88. Si yo poner acá 4 milímetros, acá está bien la medición de longitud. Entonces no hay cómo hacer con longitud. Para los inspectores que están acá, es importante comprender longitud. Mira, no es la mejor técnica de medición generalmente para inspección de motores. Entonces vamos adelante. La medición estéreo que hablamos, 3D estéreo. Y ahora sí, la tecnología de medición 3D Phase Measurement. Cuando hablamos sobre la tecnología de medición 3D Phase Measurement, es la tecnología más moderna que hay hoy disponible en el mercado. No hay nada parecido con eso. Porque la gran ventaja de la tecnología es que tiene un ángulo de visualización de 105 hasta 110 grados más o menos. Entonces no necesita cambiar la punta cuando estuviera haciendo la inspección, la lente. Con la misma lente que hace la detección, puede hacer la evaluación. No necesita sacar la sonda, cambiar el tip, poner novamente para hacer la evaluación, hacer la medición. ¿Cómo se trabaja? ¿Por qué eso? Porque se trabaja con tip que mapea toda la superficie usando una tecnología activa. O sea, yo tengo generación de luz en los tips. Então acá nós temos os tips de la tecnologia 3D Phase Measurement. São tips como esse. Estão mirando acá, está bem? Há LEDs em los tips. 2 arrays de LEDs. Então com os arrays de LEDs é possível fazer o quê? É possível mapear toda a superfície com padrões luminosos. E como hacemos isso? Exatamente assim, mira. Indo devagar, está bien? Despacio. Com os padrões luminosos vamos mapear toda a superfície e generar uma imagem completa, mapeada com os padrões luminosos. A grande vantagem que há com a tecnologia 3D Phase Measurement, não necessita cambiar o tip e há como girar a imagem. E pode perguntar, mira Wagner, qual a desvantagem que há? A desvantagem é porque tem que mapear a imagem así, es preciso, es necesario, tiene que tener el objeto que está haciendo la medición totalmente parado, quieto, no puede movimentar la pieza, solamente un poquito, pero no necesita más que algunos milisegundos para hacer la medición. Entonces no es que tiene que permanecer 1, 2 segundos, no, algunos milisegundos. Mas es importante se quedar con la sonda quieta, parada, para no haber errores, ¿está bien? Claro, si hay error, el equipo va a informar, no necesita tener cualquier preocupación con eso. E acá vamos mostrar algumas medições, então. Vamos começar falando sobre a medição de longitud, por exemplo. Então, quando nós temos a medição de longitud, como essa, não como essa, eu vou cambiar para outra imagem. Um momento, save no, eu espero não ter problemas agora. Então, eu vou fazer uma medição de longitud, acá, por exemplo. Add measurement, eu vou deletar, borrar, e eu vou adicionar e fazer uma medição de longitude, está bem? Eu vou pôr uma visualização Full Image. Eu creio que tenho aqui mais espaço porque se demora um pouquinho. Então, agora sim, longitude. Eu quero saber a longitude entre dois pontos acá, está bem? 17,44 milímetros. A pergunta é sempre a mesma. Está correta a medição? Eu tenho que garantizar que está correta. Como eu posso garantizar que está correta se não estou girando a imagem? Eu vou girar a imagem. Mira quando eu giro a imagem. Não está correta a medição. Está claro? Por que não está correta? Porque a superfície não é uma superfície plana. A medição de longitud trabalha muito bem para as superfícies planas, pero não sei, eu não conheço nenhum motor, nenhuma turbina que é totalmente plana. Por que usamos tanto a medição de longitud?
não há por quê. Deveríamos pensar melhor aonde podemos usar a longitud, aonde não podemos usar a longitud. Acá, por exemplo, se eu quero fazer de maneira correta, eu deveria usar uma outra medição. Qual a medição eu tenho que usar? Ad measurement se chama multi-segment. Com multi-segments, eu posso, por exemplo, mapear toda a imagem e fazer isso. Poner vários segmentos. Eu vou ser muito rápido porque não temos muito tempo, mas quando hacemos com multi-segments, done, agora sim. Eu havia medido 17, agora praticamente 20. Vamos ver se está correto. Sim, agora está totalmente correto. Então é importante compreender qual a melhor medição, qual a melhor técnica de medição para fazer uma medição. Se não conhece, se não sabe como fazer, é mais difícil ter precisão e exatitude. Então, medição de longitude somente para superfícies planas. Se não está plana a superfície, tenta medir com uma outra tecnologia, não tecnologia, mas uma outra técnica de medição que não longitude, está bem? Agora vamos para multisegmento. Eu já falei para vocês como fazer a medição de multisegmento, mas há um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês também, que eu creio que é muito interessante esse exemplo que eu tenho acá, como esse, por exemplo. Então, mira, eu tenho uma medição acá, 198 milímetros quadrados. Ela pergunta sempre, está correta a medição? Impossível saber se está correta. Mira quando eu giro a imagem. Um momento, por favor. Agora sim. Está totalmente incorreta, não está correta a medição, porque há um cursor que está em plano abaixo, está bem? Isso é muito comum quando hacemos medição de blades, de algumas partes das turbinas também. Me gostaria de fazer a medição solamente dessa região. Qual região? Um momento. Desta região, está bem? Pero eu deveria ter os cursores todos nessa região. Pero o que passa é que os cursores não estão todos nessa região, porque há um cursor que está em um plano abaixo. Eu vou cambiar a posição de todos os cursores. 198. Vamos girar a imagem. Há um cursor que não está bueno. Está bem. De 198, agora eu tenho 120. Se o critério de aceitação nós outros tivéssemos, por exemplo, 130 ou 140 milímetros, mira, claro que não está rechaçado. Eu posso melhorar a medição, eu não hago agora porque não temos tempo, mas há pontos que eu posso melhorar. Então, mira, tem girar a imagem para ter certeza que está sendo a medição de la maneira correta. A medição de área, a mesma que eu mostrei acá para vocês. Profundidade. Há vários lugares onde usamos a medição de profundidade, mas, por exemplo, se eu tenho um problema, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um bird strike, ou se estamos falando sobre regeneração de energia, pode haver um dano, alguma coisa em alguma parte do equipo, e eu quero saber exatamente qual a profundidade que eu tenho. Então, eu posso, por exemplo, usar esta medição para verificar a profundidade. Eu posso poner 3 pontos, determinar um plano, está bem? E pôr um cursor acá para verificar se a profundidade está correta. Claro, eu verifiquei acá e sempre há como saber se está correto ou não. Não há como saber. A única maneira de saber se está correto ou não, qual é? Mirando acá e girando. E acá eu tenho um outro recurso muito importante que se chama mapa de profundidade. Quando eu uso o mapa de profundidade, eu posso verificar exatamente as cores proporcionais à profundidade do dano. Então, acá é possível verificar, mira, não está correto. E um recurso muito poderoso que nós temos hoje é poder cambiar a posição do cursor em la nuvem de pontos. Mira acá, eu estou cambiando em la nuvem de pontos a posição do cursor, está bem? E agora, se eu posso poner, e se eu poner na posição onde não há material, mira, o cursor não vai se quedar na peça que eu estou inspecionando. Eu vou regressar acá e agora sim. Agora
Mira, hay como garantizar que yo estoy haciendo la medición correcta, no hay errores, ¿está bien? ¿Y por qué yo tengo precisión? Porque si cambiarmos el inspector, por ejemplo, si yo pasar el control para Alberto, Antônio, para Carrión, todos vão ser a mesma medição, com o mesmo resultado. Por isso temos precisão. E seguro que se nós fizermos a medição com outra ferramenta, vamos ter o mesmo resultado. Por isso temos essa atitude. É importante compreender. Então, a medição de profundidade, perfil de profundidade também é uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar para vocês agora. Se eu, por exemplo, 8.5 milímetros. Está bem, mas me gostaria de saber melhor a geometria do dano. Como é o dano exatamente a geometria? Eu posso usar, por exemplo, esta ferramenta área de profile ou perfil de profundidade também. Eu vou pôr, por exemplo, uma linha e mais uma cá. Agora eu tenho duas linhas totalmente paralelas, está bem? O que passa cá que eu tenho, sim, está bem. E muito parecida, pero com uma vantagem. Agora eu posso mirar o perfil de la indicação. Então eu tenho perfil mais ou menos como esse. Então, por exemplo, onde eu posso também usar esta medição? Se eu tenho uma engrenagem, por exemplo, e quero verificar o desgaste da engrenagem, muitas vezes, aí como fazê-lo com essa visualização, verificar exatamente o desgaste de uma engrenagem ou alguma coisa parecida. É muito poderosa também. Então, falando sobre, porque estamos chegando a uma hora, vamos abrir para perguntas também. A eleição da técnica. Como elegir a técnica correta? Se eu vou usar uma técnica de comparação, a técnica estéreo, a técnica 3D Phase Measurement. Tem que ter um pouquinho de conhecimento de como fazê-lo. Se está muito lejos, não é como mapear a superfície usando a rede LEDs, não é como usar a tecnologia Phase Measurement. Se queres, por exemplo, se está em movimento a peça, também não é como usar a tecnologia Phase Measurement, pero se necessita de uma resolução muito boa, não é como usar a tecnologia estéreo também. Evaluação de los índices de qualidade. Conforme eu falei, a tecnologia estéreo, há índice, index, que indica a qualidade da medição, da tecnologia 3D também. O principal, não tem visualização 3D. O erro mais frequente que nós miramos todos os dias, todas as empresas que não trabalham com visualização 3D, mira, não tem precisão, tampouco exatitude, está bem? Não, é pior, às vezes tem um equipo com visualização 3D, mas não sabe como trabalhar. Porque não tem uma visualização 3D, não é possível posicionar os cursores de maneira correta. Então, mira, basicamente é isso que eu tinha para falar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu vou abrir, Juan vai abrir os micrófonos agora para dúvidas. E basicamente é isso, está bem? Juan, poderia abrir os micrófonos? Sí, ya están disponibles. ¿Alguna duda? Sí, pero tiene que clicar para abrir el micrófono, ¿está bien? Yo creo que está en mute. Se clicar. Eu creio que não estão disponíveis, Juan. Eu vou tentar por acá. Estão? Seguro? Sim, então está bem. ¿Alguna duda? ¿Le gustaría de preguntar alguna cosa, Ricardo? No, me gusta mucho la ponencia. Obviamente este tipo de inspecciones que podemos realizar, sobre todo en equipos, departamentos de energía, vemos muchas turbinas de vapor, turbinas a gas, y principalmente uno de los problemas es no tener que abrir la máquina, ¿no? Para poder demostrar algún tipo de, o entregar un reporte al cliente para poder visualizar su máquina. Sin embargo, esta técnica me parece bien. Lo hemos probado con otro tipo de equipos, mas sin embargo, creo que no tienen la misma tecnología que usas. Pero también me hago la pregunta, no precisamente si es para inspeccionar defectos a los diferentes tipos de indicaciones que se presentan de corrupción, de leaking,
de NICS que presentan los equipos rotativos, especialmente los blades. Pero eso también nos puede dar una pauta para poder medir taps en las puntas de álabes y carcasa, por ejemplo, carcasa estatora. Juan, yo no comprendí muy bien que no está muy buena la llamada acá. ¿Podría, por favor, repetir, Juan? Porque es solamente editar más conciso. Sí sabemos que esto nos sirve para detectar qué porcentaje de daño tenemos en un componente, pero también esto nos puede servir también para medir taps entre las puntas de álabes y las carcasas estatoras, entre la deflexión de unos álabes juntos con otros. ¿Esto nos sirve? Sí, yo no estoy escuchando muy bien. Juan, ¿usted está escuchando mejor o no? Sí, lo que te pregunta es, por ejemplo, la separación. Creo entender que es la separación entre álabes. La deflexión que puede haber entre álabes y también el gap que tiene entre la carcasa y el álabe. Entre la carcasa estatora y la punta de álabes. Ok. Básicamente es la separación, el gap entre puntas de álabes y la carcasa. ¿Es posible medirla? Sí, es posible medir. Si hay como visualizar, siempre es posible medir. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ejemplo acá, ¿está bien? Solamente un momento. Yo tengo una imagen como esa. Si quieres, yo comprendo que está hablando sobre eso. Espero que sí. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, una imagen. Yo quiero saber el gap. Na verdad, llamamos de clearance que tenemos entre el blade. Nesse caso, eu tenho a região de shroud ou de case. Eu quero saber quando eu tenho de abertura. Mira, 0,63 milímetros acá. E a pergunta, está correto? Não sei se está correto. A única maneira qual é? Girando a imagem. Está mirando a imagem? Ok. Quando gira a imagem, se é possível verificar que está correto. E mais uma coisa muito importante que eu não falei, pero, por exemplo, acá eu tenho um missing tip material, por exemplo. Eu quero saber exatamente qual a área que eu perdi. Acá eu vou fazer somente a medição de áreas, tá bem? Então, mira, por favor, todos, muita atenção na hora, porque é muito importante. Se eu fizer a medição de área de maneira convencional, eu vou fazer assim. Mais ou menos. Dona. Eu tenho 3 pontos e se a medição de área. Muitas vezes não é a medição de área que me interessa, pero os catetos, os lados. Quando eu giro a imagem acá, é possível perceber que não está exatamente no mesmo plano, está com uma pequena diferença, porque não é como ter certeza que está correto ou não. Como nós outros podemos fazer a medição de maneira precisa e exata? Há um recurso que se chama Plan Measurement. Eu posso poner um plano, por exemplo, acá em Blade, com 3 pontos, eu tenho um plano. Agora sim, agora o equipo me permite poner exatamente, usando o zoom, as linhas que estão acá, também eu vou tentar desenhar melhor para vocês. Solamente um momento. Mira acá, as linhas. Início. Podem mirar essas linhas que estão acá. Não é essa ferramenta, solamente mais um momento. Agora sim. Mira, eu tenho que pôr linhas acá e acá, está bem? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que cambiar a posição de cursor para poder ter essa linha exatamente acá e essa outra também. Então, quando eu tenho os cursores posicionados de maneira correta, eu tenho a medição de los catetos 2.19, 1, 1.47, 2. E uma área de 1.54, eu estava medindo 2 de alguma coisa. Quando eu girar a imagem agora, sim, eu tenho exatamente a medição correta. Se eu quero verificar o gap que você perguntou, eu creio que, Ricardo, eu venho acá, 3 pontos também para poner um plano. E agora sim, eu giro a imagem novamente, tenho exatamente a medição correta. Se eu quero, eu posso poner as 2 medidas para verificar. Se quer um pouquinho mais confuso, mas eu tenho exatamente as 2 medições. Não necessito. Há vários recursos como esse que são muito interessantes que, por exemplo, se eu tenho uma tuberia que eu quero verificar se há
ou algum dano na tuberia, como esse, por exemplo. Um momento, vamos ver se eu tenho acá uma tuberia como essa. Eu tenho uma tuberia como essa. Mira, eu quero saber o diâmetro da tuberia. É muito difícil verificar o diâmetro muitas vezes porque não há uma ferramenta muito precisa para verificar aonde está uma faixa, aonde há um dano. Eu posso fazer assim, eu posso pôr um plano nessa região, por exemplo, um plano muito cerca, muito estreito, com 3 pontos, está bem? E agora eu tenho uma linha totalmente perpendicular ao plano. Quando eu giro a imagem, é possível verificar que está totalmente correto. E não é possível fazer isso. Por que não é possível fazer com os equipos convencionais? Porque tem somente a opção de longitude. Se eu fizer a medição de longitude, a câmera 29 milímetros, quando eu giro a imagem, é possível verificar que a medição está totalmente errada. Está bem? Eu vou borrar essa medição. Mira agora. É possível verificar que está errado. Eu tenho que pôr o cursor mais para cá. Não sei se está claro, Ricardo, mais ou menos o que você estava perguntando sobre a distância entre shroud e blade. Se quer saber a distância entre os blades, também é possível, claro que é. Sí, efectivamente, sobre eso preguntaba. Muchas gracias. Sí, gracias. Si quieres, Juan puede hacer, cuando pasara el problema que tenemos ahora, nosotros siempre viajamos para México, podemos hacer una reunión con varias personas, con usted, y para mostrar mejor. Sí, Juan. Sí. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Humberto, Irving, Leopoldo, Luiz, Lilian, Modolo, Oliver, não sei se alguém le gostaria de fazer alguma pergunta. Se não há mais perguntas, se tiverem mais alguma pergunta, podem enviar um correio. Eu posso contestar o correio, Juan também. Uma coisa muito importante, está disponível em nosso website, Juan pode compartilhar depois o endereço. Chamamos de 3D Measurement Handbook, que é como um manual explicando com detalhes exatamente como fazer todas as medições. ¿Está bem? Se tiverem mais alguma pergunta, por favor enviem um correio. Muitas graças a todos que estão na chamada. Um prazer falar com vocês. Graças, Juan, por la organização também. Muchas gracias, Wagner. Excelente presentación. Y muchas gracias a todos por haber asistido a esta plática. Espero haya sido un poco útil para ustedes. Y bueno, en caso de tener alguna duda adicional o requieran información adicional, estoy disponible ya sea a través del correo electrónico que les acabo de compartir en el chat, y cualquier duda, comentario, observación que tengan, pueden hacérmela llegar sin ningún problema. Estoy al alcance también en mi correo, en mis datos de contacto, y muchas gracias a todos por haber asistido. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos por aquí. Muchas gracias. Y con eso damos por concluida la plática del día de hoy, y seguimos en contacto para cualquier información que necesiten. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias, doctor, y gracias, Wagner. Muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias.